Nessa aula, vamos continuar a discussão sobre níveis do sistema nervoso, falando sobre o nível cerebral inferior, tronco encefálico. Bem, quando a gente está falando de tronco encefálico, nós estamos falando de três estruturas que compõem o tronco encefálico, que estão enfatizadas em azul nessa figura aqui, uma metade delas. Aqui nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo compõem o que a gente chama de tronco encefálico. Também existe a terminologia em alguns livros chamado de tronco cerebral. São estruturas que fazem parte do sistema nervoso central. E a gente vai ver nessa aula aqui que são estruturas, na verdade, essenciais para a sobrevivência. A maioria esmagadora das funções básicas, na verdade, de sobrevivência, elas estão ligadas ao funcionamento, ao bom funcionamento de estruturas do tronco encefálico. Bem, sob o ponto de vista de anatomia, além da divisão entre bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco encefálico ele é uma estrutura que contém diversos agrupamentos de neurônios que estão relacionados tanto a funções motoras quanto funções sensoriais. Esses agrupamentos de neurônios são chamados de núcleos. Então, uma terminologia que se usa em neuroanatomia quando se tem um conjunto de células nervosas localizadas num determinado local, ou seja, você pode isolar aquele local e identificar aquele local como um conjunto de células nervosas que estão desempenhando uma determinada função. Esse local é chamado de núcleo. Então, nós temos vários núcleos presentes no tronco encefálico. São núcleos de células nervosas, que são tanto de células nervosas motoras, neurônios motores, ou células nervosas que vão receber os estímulos sensoriais, ou seja, vão receber aferência, chegada de informação sensorial que chega no tronco encefálico, através de axônios de neurônios sensoriais. Essa aferência sensorial pode ser tanto uma aferência sensorial relacionada a sentidos especiais. A gente vai ver isso mais adiante, com os sentidos especiais, onde a aferência sensorial acontece em regiões do tronco encefálico, como a aferência sensorial visceral, ou seja, estímulos sensoriais das vísceras, de regiões internas do corpo. Então, aqui a gente não se preocupem em ter que... Não vai ser cobrado vocês decorarem o nome desses núcleos, tá? Alguns eu vou citar durante a nossa aula, mas vocês não se preocupem. O importante é que vocês tenham essa noção que, anatomicamente, o tronco encefálico, além de ter a grande divisão anatômica entre bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco encefálico é composto de núcleos de células nervosas, que podem ser tanto núcleos motores ou núcleos sensoriais. Além dos núcleos de células nervosas, no tronco encefálico, na verdade, associado a esses núcleos, existem os nervos cranianos. Então, a gente viu na aula anterior que existem nervos espinhais. Além dos nervos espinhais, existem também nervos cranianos. Os nervos cranianos, o nome pode um pouco induzir ao erro, né? Sugerir que esses nervos cranianos eles estão presentes dentro do crânio, mas na verdade os nervos cranianos eles são nervos que saem, que têm a sua localização em regiões do tronco encefálico, tanto no bulbo, tanto quanto na ponte e no mesencéfalo. Existem 12 nervos cranianos, e os nervos cranianos eles podem ter tanto função sensorial, tanto motora, ou podem ser mistos, ou seja, eles podem ser tanto sensoriais, ter o componente sensorial, quanto o componente motor. Então aqui nessa figura está indicando pelas cores, os nervos cranianos que são puramente sensoriais estão indicados pela a cor amarela, os nervos cranianos que são puramente motores estão indicados pela essa cor violeta, ou roxo, melhor dizendo, e os nervos cranianos que são mistos, ou seja, sensoriais e motores, estão indicados pela cor verde. Esses 12 nervos cranianos estão mostrados nessa figura aqui. Se usa a numeração romana, então o primeiro nervo craniano é o nervo olfatório e o 12º é o nervo hipoglosso. A gente pode ver, então os dois primeiros são nervos que são primariamente sensoriais. A gente vai falar com mais detalhe quando a gente estiver falando do órgão dos sentidos. São o nervo olfatório e o nervo óptico. O nervo 3 é o nervo motor, é o nervo oculomotor, que controla os movimentos dos olhos, constrição pupilar,
e acomodação. A gente vai falar quando estiver falando mais detalhe, quando estiver conversando sobre o sistema visual. O nervo 4 é o nervo troclear, é o nervo motor, o movimento dos olhos. Vejam bem quantos nervos cranianos estão associados ao movimento dos olhos. O nervo 5 é o nervo trigêmeo, que tem o componente sensorial e o componente motor. O sensorial é a sensação somática da face, da boca, da córnea. Ele controla, por sua vez, também os músculos de mastigação. O nervo abducente é mais um nervo motor que controla o movimento dos olhos. O nervo facial é um nervo sensorial e motor, controla o músculo da expressão facial, nós vamos conversar sobre isso hoje, e também está associado à sensorial de paladar na língua anterior. Por exemplo, o nervo 8 é o nervo auditivo vestibular, é um nervo sensorial que conduz informação de audição e de equilíbrio, que a gente vai falar também quando estivermos conversando sobre o sistema sensorial. O nervo 9 é o glossofaríngeo, que é um nervo misto, tem um componente tanto sensorial e motor, dá a sensação da faringe, a gente vai conversar sobre esse nervo hoje também, e a sensação de gustação na língua posterior também é carregada pelo nervo glossofaríngeo. Por exemplo, nervo vago é os nervos mais importantes, é um nervo também sensorial motor, ele controla todas as funções vegetativas do intestino, também traz sensações da faringe, controla os músculos das cordas vocais e é responsável pelo processo de deglutição. A maior parte do processo de deglutição é controlado pelo nervo vago. O nervo acessório é o nervo motor, controla os músculos dos ombros, do ombro e do pescoço, e o nervo hipoglosso é um nervo também motor que controla os movimentos da língua. Eu não vou pedir para vocês decorarem todos os nervos, tá? Então não fiquem preocupados em ter que decorar todos os nervos. Eu vou mencionar os nervos e conforme eu menciono os nervos, pode ser cobrado nas avaliações aqueles nervos que eu mencione durante as aulas. Em relação às funções, eu mencionei no início da aula, as funções do tronco encefálico são importantíssimas. Então, por exemplo, padrões motores e coordenação de reflexos e comportamentos simples são controlados pelo tronco encefálico. Nós vamos discutir alguns hoje. Respostas motoras coordenadas, como mastigar, lamber, sugar, deglutir, são controladas pelo tronco encefálico. Reflexos de faríngeo, de engasgar, tosse e vômito, também tem esse controle. Expressões faciais relacionadas às emoções, reflexos gastrointestinais de produção de saliva, suco gástrico, pressão arterial, ou seja, o reflexo baroreceptor, ritmo respiratório, respostas à pressão parcial de dióxido de carbono e oxigênio, ajuste da respiração na alimentação e durante a fala, e alimentação, modulação de atenção e alerta. Então, são funções essenciais. Só a gente ter dito aqui controle do ritmo respiratório, da pressão arterial, e na verdade está faltando aqui da frequência cardíaca também, da frequência cardíaca, são funções essenciais que são desempenhadas por estruturas do tronco encefálico. Bem, a gente vai discutir agora algumas dessas funções. Obviamente a gente não vai conseguir esgotar, eu selecionei algumas dessas funções para a gente discutir hoje. A primeira função, isso está relacionado, a gente já viu na aula anterior, neurotransmissores, conversando sobre noradrenalina e serotonina. Uma das funções desses neurotransmissores, principalmente da noradrenalina, é estabelecer um nível geral de alerta nas estruturas do nível cerebral superior, ou seja, nas estruturas do prosencéfalo. No caso aqui, essa figura está mostrando a noradrenalina. A noradrenalina tem regiões de produção de noradrenalina aqui no tronco encefálico, essa região chamada locus ceruleus, e essa região que produz a noradrenalina, na verdade, projeta seus axônios para várias regiões do cérebro, e o grau geral de alerta está associado com essas sinapses adrenérgicas. A comunicação adrenérgica está sendo feita com regiões do prosencéfalo e mantendo um grau de alerta no sistema nervoso central. Então essa é uma função essencial, na verdade, que está relacionada aos processos de sono e de vigília. Então uma função muito importante é manter o grau de alerta no sistema nervoso central. Reticular formation. The reticular formation is a very diffuse group of neurons that lives within the medulla oblongata and the pons. They're not formed into any specific clusters. They're kind of loose aggregations of cells within the medulla and the pons. They receive sensory information, both somatic, so from your surface, and visceral, from your internal organs. They don't receive real specific information, like they don't receive, oh, a mosquito bit me, or oh, a Q-tip ran across my arm, or oh, this part of my stomach hurts. But they have
kind of a general awareness that something's going on, but not real specific. The reticular formation then sends that information up through the brainstem into the diencephalon, which remember is continuous with the brainstem, and then on up into the cortex. So it goes through your thalamus, which is a sensory gateway. It goes through the hypothalamus, which we'll talk about later. It has a lot of regulatory functions, and then on up to your cortex. There are also then descending projections of that reticular formation down your spinal cord. Okay, and this is going to interact with the lateral and ventral corticospinal tracts and all of the other neurons that are impacting on the ventral horns to kind of have an effect on your muscles. So it's the reticular formation. It's kind of a general awareness thing, an awareness of motion, an awareness of sensation that is very important for just kind of a general state of arousal. And I don't mean arousal in any sort of romantic kind of way. I mean arousal in the sense that you're awake, okay? So noise, bright light, vibration, those things can wake you up out of a sleep because your reticular formation is getting those sensations from the periphery and then relaying them up to your cortex without you even being aware of what woke you, okay? That's the gist of it, not the specifics. That's just kind of the general gist. There are also some really important things in the reticular formation that have to do with your heart rate and your respiratory rate. So centers within the reticular formation are setting the tone for breathing and heartbeat, which is one of the reasons why if you have damage to your brainstem via injury or stroke, it can kill you because the neurons talking to your heart and talking to your lungs would no longer be working and you would cease to breathe and your heart would cease to beat. The reticular activating system is also part of this reticular formation, and it is what then is responsible for you being not in a coma. So when you hear about people having brainstem damage and then being in a vegetative state, it's because the reticular activating system is not sending information up through the thalamus and up to the cortex for you to be awake. And you do end up in what is called a coma or a vegetative state. Um reflexo muito importante, que é controlado pelo tronco encefálico, é o reflexo pupilar. O reflexo pupilar é um reflexo que nós somos familiarizados como quando uma luz colocada, uma lanterna, uma luz, um feixe de luz é projetado sobre a nossa íris, sobre o nosso olho. O que acontece? A luminosidade faz com que a pupila se contraia. É um reflexo que, na verdade, é bilateral. Basta que nós projetarmos um feixe de luz num dos olhos, os dois olhos vão ter constrição da pupila. É um exame neurológico importante, no sentido que se somente uma pupila houver constrição de somente uma pupila, pode haver algum dano num desses tratos aqui, um desses tratos relacionados ao sistema visual. Se não há constrição nenhuma da pupila, na verdade, é uma falta de reflexo que pode estar relacionado, na verdade, a uma situação muito séria, né, da pessoa, que a pessoa não está respondendo a esse reflexo muito simples. Então, como é que acontece o reflexo pupilar? Na nossa retina, ou seja, é a região do fundo do olho que possui as células fotorreceptoras, existem células chamadas células ganglionares. Essas células ganglionares, elas vão ser sensíveis na verdade, elas não vão formar imagens, elas vão ser sensíveis à presença de luz, ou seja, à intensidade da luz, entre outras funções. Então, essas células ganglionares, a partir do momento que existe a projeção de um feixe de luz através da córnea, essas células ganglionares que estão mostradas aqui em vermelho vão ser excitadas, elas vão despolarizar e vão gerar potenciais de ação que vão ser conduzidos. Então, vamos seguir aqui o trajeto dessa célula ganglionar, do axônio dessa célula ganglionar, vão ser conduzidos pelo nervo óptico, por onde está esse axônio, e vão chegar até
a uma estrutura do tronco cerebral chamada, vou chegar no mesencéfalo, que é uma estrutura do tronco encefálico. Chegando no mesencéfalo, essas células ganglionares, essas células, os axônios dessas células terminais sinápticos vão fazer sináptico numa região chamada núcleo Edge-Westphal. Nessa região aqui, elas vão fazer sinapse com um neurônio de associação, e perceba, é uma sinapse que é bilateral, ou seja, vai fazer a sinapse com dois neurônios de associação, que um vai se projetar para o mesmo lado e o outro vai se projetar para o lado oposto, ou seja, o lado contralateral. Essa sinapse desse neurônio de projeção, ela vai ser feita com um neurônio que é chamado um neurônio pré-ganglionar, que é uma estrutura do sistema nervoso autônomo, que a gente vai discutir nas próximas aulas. Esse neurônio pré-ganglionar vai projetar seu axônio até um segundo neurônio que está localizado no gânglio, esse neurônio pós-ganglionar, e esse, por sua vez, vai ser uma sinapse excitatória, vai gerar um potencial excitatório pós-sináptico, e esse neurônio pós-ganglionar, por sua vez, vai estimular o músculo constritor da pupila, também por uma sinapse excitatória. Isso vai fazer com que haja a constrição da pupila, ou seja, a pupila vai se fechar em resposta a um estímulo luminoso. Veja bem, porque existe essa sinapse entre a célula ganglionar e esse neurônio de conexão. Esses neurônios de conexão projetam tanto para o neurônio pré-ganglionar de ambos os lados. Um estímulo luminoso que acontece no olho vai refletir em constrição das pupilas dos dois olhos, porque as duas células, os neurônios pré-ganglionares, vão ser excitados, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Então, é um reflexo que acontece simultaneamente nas duas pupilas. Como eu falei no início, se uma das pupilas só tem constrição, possivelmente o neurologista vai poder identificar que existe algum problema aqui na condução, em algum nesse trajeto da condução do estímulo, e isso pode ser diagnosticado, né? Isso vai ser diagnosticado pelo neurologista. Então, o reflexo pupilar é um reflexo importantíssimo, na verdade, para que a gente possa enxergar bem, para que a gente consiga também focar bem e ter nitidez na observação dos objetos. A produção de saliva também é controlada, como eu mencionei anteriormente, é controlada por núcleos do tronco encefálico. Então, por exemplo, existe o componente sensorial, que vem do nervo glossofaríngeo e do nervo facial, que traz a informação para o tronco encefálico. Então, aqui a gente tem a língua, e a língua está sendo inervada tanto pelo nervo glossofaríngeo quanto pelo nervo facial. Tanto o nervo glossofaríngeo quanto o nervo facial vão levar para o sistema nervoso central, vão levar aqui para o tronco encefálico, a aferência sensorial gustatória, ou seja, nosso paladar, os gostos dos alimentos. Então, isso acontece tanto pelo nervo glossofaríngeo quanto pelo nervo facial. Então, vamos seguir o trajeto do nervo glossofaríngeo. Então, a aferência gustatória, que trazida pelo nervo glossofaríngeo, ela vai chegar numa estrutura do tronco encefálico e vai chegar no núcleo chamado núcleo solitário, núcleo do trato solitário. É o núcleo que está recebendo essa informação sensorial. Da mesma forma, a informação gustatória que vem pelo nervo facial também vai chegar nesse mesmo núcleo, no núcleo do trato solitário. Por sua vez, o núcleo do trato solitário, essa informação, chegando à informação sensorial, ou seja, tem alimento sobre a língua, essa informação vai ser compartilhada com outro núcleo. Na verdade, aí no caso vai ser um núcleo motor, que é o núcleo salivatório, tanto inferior quanto superior. Então, o núcleo salivatório vai ser estimulado, por quê? Porque existe alimento que está sobre a língua. E por que a gente sabe por que o sistema nervoso central sabe que tem alimento? Porque foi percebido o gosto. Por sua vez, do núcleo salivatório saem neurônios motores. Esses neurônios motores que vão estimular o quê? Vão estimular a secreção, nesse caso aqui, tanto via o nervo facial, de produção de saliva pela glândula submandibular e produção de saliva pela glândula parótida. Então, nesse caso aqui, a saliva será produzida em resposta a um estímulo gustatório que chega na língua.
Então, ou seja, a eferência motora acontece tanto pelo nervo facial, o componente motor desse nervo facial, e o componente motor do nervo glossofaríngeo, estimulando essas duas glândulas para a produção de saliva. Então, na verdade, é um componente reflexo, de forma involuntária. Nós não temos, na verdade, componente voluntário para controlar esses reflexos. Isso acontece tudo de forma involuntária. Deglutição é outro reflexo muito importante, né? A deglutição, na verdade, é um mecanismo extremamente complexo que envolve, primeiramente, um componente voluntário, que está associado à mastigação e ao movimento da língua, e depois envolve movimentos involuntários, controlados pelo sistema, por estruturas do sistema nervoso autônomo, né? Que vão, na verdade, coordenar duas fases do processo de deglutição, a fase faríngea e a fase esofágica. É impressionante que no processo de deglutição, 148 músculos estão envolvidos no processo de deglutição, que agem de uma forma coordenada. Então, a primeira fase, como eu falei anteriormente, é a fase chamada fase oral, que é uma fase voluntária. Então, a gente coloca o alimento na boca e a partir do momento que a gente começa a mastigar e o bolo alimentar começa a diminuir e ficar mais liquefeito, exposta à mistura também com a saliva, a partir do momento que a gente começa a jogar, empurrar o alimento com a língua em direção à faringe, ou seja, em direção ao fundo da boca, isso vai vai estimular receptores táteis ou mecanorreceptores que estão aqui na região da faringe, e esse estímulo desses mecanorreceptores vai ser o gatilho para que a próxima fase da deglutição seja estimulada, uma fase que não é controlada conscientemente, ou seja, a fase faríngea da deglutição. Na fase faríngea da deglutição, a língua vai se elevar, enquanto o palato vai fechar a parte nasal da faringe. A faringe é a garganta, tá? A garganta. O palato e a úvula a úvula, que é aquela uvinha que a gente olha quando a gente abre a boca, né, e faz exame de garganta. Então a úvula e o palato vão vedar a cavidade nasal, faz parte do reflexo. A epiglote vai cobrir a laringe, ou seja, a laringe é o acesso para os pulmões. Então aqui a epiglote cobre a laringe. E a respiração é temporariamente interrompida. Então, são uma série de ações que devem acontecer de forma coordenada para que haja o processo de deglutição nessa fase faríngea. O alimento descendo pela faringe, eventualmente ele vai chegar no esôfago, que é o tubo de continuação da faringe. Quando ele chega no esôfago, também vai estimular mecanorreceptores que estão indicando a chegada do bolo alimentar. Quando chega no esôfago, vai se iniciar uma fase esofágica da deglutição. A fase esofágica da deglutição é uma fase que está associada à existência de movimentos de peristalse. Movimentos de peristalse, o que são? São movimentos que são muito comuns dentro do sistema digestório, que são movimentos que empurram o bolo de alimento. Então, os movimentos de peristalse acontecem pela alternância da contração de músculos circulares e músculos longitudinais. Então, eu vejo na situação aqui, a gente tem esse bolo alimentar no esôfago e na região imediatamente anterior ao bolo alimentar há uma contração do músculo circular. Pensa num tubo que tem um músculo circular. Se tem um músculo circular que se contrai, ele vai fechar o tubo. Então, houve a contração no músculo circular aqui. Por outro lado, essa contração vai ajudar a impulsionar o bolo alimentar para baixo, em direção ao estômago. E, simultaneamente, o que acontece? Na região imediatamente na frente do bolo alimentar, vai haver uma contração dos músculos longitudinais. Pensa num tubo de novo, que agora ele tem uma camada de músculos longitudinais. Então, se os músculos longitudinais são contraídos, o que vai acontecer? O comprimento desse tubo vai diminuir. Então, isso vai fazer com que haja uma diminuição do comprimento do tubo, que os músculos longitudinais foram contraídos. Isso vai ajudar também para a propagação do bolo alimentar para baixo até chegar no estômago. Não desce por gravidade quando chega no esôfago. A propulsão do alimento acontece por força muscular, não é a gravidade. O movimento de peristalse. Esse movimento de peristalse também não é controlado voluntariamente. Isso é tudo controlado por neurônios motores que estão no tronco encefálico. Como que acontece esse controle? Então, a gente tem aqui o tronco encefálico, a gente tem nervo glossofaríngeo e nervo vago.
né? São aqueles dois nervos que inervam a língua e trazem informação paladar, gustatória. Esses nervos glossofaríngeo e vago também vão trazer para o tronco encefálico informação de mecanorrecepção. Essa informação de mecanorrecepção, se a gente começou a mastigar o alimento e começou com a língua a jogar o alimento para trás, em direção à faringe, ou seja, vai começar a estimular a faringe, está chegando o bolo alimentar, ou seja, mecanorrecepção, está havendo uma pressão sobre a parede da faringe, isso indica para o sistema nervoso central, opa, alimento está chegando na faringe, esse alimento tem que ser deglutido. Essa informação mecanorreceptora vai chegar no sistema nervoso central, especificamente no tronco encefálico, por esses dois nervos, o componente sensorial desses dois nervos, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. E essa informação chega aonde? Vai chegar num núcleo chamado núcleo do trato solitário. Quando essa informação chega no núcleo do trato solitário, o que vai acontecer? Neurônios do núcleo do trato solitário vão se comunicar com um outro núcleo também presente no tronco encefálico. E nesse caso é o núcleo motor, que é chamado núcleo ambíguo. Esse núcleo aqui, o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo, por sua vez, o que ele vai acontecer quando ele é estimulado? O núcleo ambíguo controla a musculatura motora involuntária para a primeira fase da deglutição, ou seja, a fase faríngea da deglutição. Então, todos os movimentos musculares necessários para que haja a fase faríngea da deglutição são controlados por neurônios motores que estão localizados aqui no núcleo ambíguo. Por sua vez, o núcleo ambíguo também esses núcleos interagem com núcleos do controle respiratório, que não estão mostrados nessa figura, mas estão aqui no tronco encefálico. Então o alimento começa a descer pela faringe e eventualmente chega na região mais inferior, ou seja, a porção laríngea da faringe, e nesse caso o que acontece novamente? Novamente, informação mecanorreceptora vai chegar no tronco encefálico, ou seja, o bolo alimentar já chegou lá no finalzinho da faringe. Então, a próxima fase, ou seja, a fase esofágica da deglutição vai ter que ser ativada. Essa informação mecanorreceptora também vai chegar no núcleo do trato solitário. Mas nesse caso aqui, quando chega essa segunda informação sensorial, que o bolo alimentar chegou na região mais inferior da faringe, por sua vez, um outro núcleo motor vai ser ativado. Nesse caso é o núcleo dorsal do vago. Neurônios motores que são componentes do nervo vago, que é um nervo muito importante, vão sair desse núcleo dorsal do vago e vão inervar o quê? Vão inervar os músculos longitudinais e os músculos circulares do esôfago, para que haja um movimento de peristalse e esse bolo alimentar seja conduzido até o estômago, através da abertura também do esfíncter que existe entre o esôfago e o estômago. Um ponto bem interessante é que as expressões faciais relacionadas às emoções também são controladas por estruturas do tronco encefálico. Isso já foi descrito por Charles Darwin. Na verdade, Charles Darwin escreveu um livro. Charles Darwin, enquanto estava escrevendo A Origem das Espécies, ele começou a escrever um capítulo a respeito das expressões faciais. E ele começou a ver que, na verdade, esse capítulo estava ficando muito longo. E aí desistiu de escrever um capítulo e decidiu, depois da Origem das Espécies, escrever um livro sobre isso. Então, um livro, na verdade, sobre a expressão das emoções no ser humano, no homem e nos animais, especialmente primatas. A gente sabe muito bem que essas 6 grandes emoções, felicidade, surpresa, tristeza, raiva, nojo e medo, nós conseguimos reconhecer qualquer pessoa que está sentindo uma dessas emoções olhando a face. E, na verdade, a gente também sabe disso. Qualquer pessoa que expresse qualquer uma dessas emoções, e ela vai expressar da mesma forma. Então, por mais diferentes que sejam as pessoas, por mais diferentes que sejam as etnias, a expressão das emoções, a gente consegue reconhecer a expressão das emoções em qualquer pessoa, porque existe uma expressão, é um padrão fixo de expressão de emoção, de contração muscular dos músculos da face. Então, isso é algo que, na verdade, é muito importante para a comunicação
entre seres humanos. Então a gente consegue reconhecer qualquer expressão facial. E a gente também sabe que imitar essas faces emocionais é muito difícil. Em alguns casos é impossível fazer uma imitação perfeita. Então a gente consegue também perceber as pessoas que eventualmente estão fingindo que estão felizes ou tentando disfarçar que estão tristes, porque é um tipo de estereótipo de face que é muito característico, que é muito difícil se imitar ou em muitas difícil esconder também essa emoção. Como é que isso acontece? Eu vou, na verdade, focar nossa discussão aqui rapidamente falando do sorriso, relacionado à felicidade. Um neurologista francês, chamado Julien Duchenne, ele identificou 2 tipos de sorriso. Aquele sorriso que é o sorriso espontâneo, que posteriormente foi chamado de sorriso de Duchenne, e aquele sorriso que é associado a uma verdadeira emoção positiva, uma emoção de felicidade. Nesse sorriso, Duchenne identificou que o sorriso espontâneo de felicidade, ele sempre acontece quando 2 músculos, na verdade, estão sendo recrutados na sua contração. O músculo orbicular ocular e o músculo zigomático maior. Quando esses 2 músculos são recrutados, o orbicular ocular vai elevar a bochecha, vai causar um enrugamento ao redor dos olhos e vai fechar as pálpebras. E o músculo zigomático maior vai elevar a boca, trazendo a boca em ângulo lateral. Quando esses 2 músculos estão atuando, é que se define o sorriso do Duchenne, ou seja, aquele associado a uma verdadeira emoção positiva. Por outro lado, o sorriso não Duchenne é um sorriso que envolve somente a contração do músculo zigomático maior, ou seja, aquele sorriso falso, aquele sorriso social, aquele sorriso que na verdade é voluntariamente feito, ou seja, a gente controla voluntariamente. Então eu vou sorrir para você. Só contraí o zigomático maior. Então não foi um sorriso espontâneo, só fez assim. Então esse é o sorriso que não é espontâneo. O sorriso espontâneo, na verdade, é um sorriso que acontece de uma forma involuntária. A gente não pensa em contrair os músculos. É uma contração que acontece de uma forma involuntária. E, na verdade, ela acontece de uma forma involuntária porque ela está sob efeito. Óbvio, todos os músculos da face estão sob efeito do controle motor, controle voluntário. Mas os movimentos faciais associados às emoções, eles vão ter uma influência direta de estruturas do tronco encefálico. Então, na verdade, vai haver um controle que é involuntário. E esse controle involuntário que vai fazer com que a gente expresse de uma forma genuína as nossas emoções. Então, esse controle involuntário, aqui está mostrando primeiramente como é o controle voluntário. Então, está mostrando o nosso córtex cerebral, que tem um córtex motor. A gente vai falar isso sobre o córtex motor em aulas posteriores. Mas aí tem um córtex motor. Do córtex motor saem neurônios motores que vão, na verdade, da onde o padrão de movimento é planejado no córtex motor. Então, esses neurônios motores vão projetar seus axônios para um núcleo motor que está localizado no tronco encefálico. Então, todos os neurônios motores que controlam os músculos da face, esses neurônios motores, eles estão localizados nesse núcleo motor que está localizado no tronco encefálico. Mas esses neurônios motores estão sob efeito do controle motor voluntário, porque o controle motor voluntário acontece através de movimentos planejados e coordenados que são planejados pelo nosso córtex motor, ou seja, são movimentos voluntários. Então, no caso do meu sorriso falso, os meus neurônios motores que controlam o zigomático maior, aqui, eles estão sendo estimulados via o córtex cerebral, através de uma ordem que eu dou. Então, quando eu penso fazer isso, eu faço o estímulo desses neurônios motores que estão no núcleo motor do nervo facial. Então, aqui no caso, é um controle puramente voluntário dos músculos da face. Mas o que acontece nas emoções, durante as emoções? As expressões de emoção, na verdade, nas expressões de emoção, não é somente o córtex motor voluntário que vai estar controlando esses neurônios motores do nervo facial. O que acontece na expressão das emoções é que outros componentes do sistema nervoso central vão estar afetando também o núcleo motor do nervo facial, que está mostrado aqui nessa figura aqui, que é esse número 7. Então, aqui o núcleo motor do nervo facial, ele é voluntariamente ele é estimulado pelo córtex motor, que está mostrado nessa figura aqui por esse PMCV e por esse SMA.
Então o córtex motor está influenciando o núcleo motor do nervo facial que está localizado no tronco encefálico. Por outro lado, esse núcleo motor do nervo facial, ele não é somente, ele não está somente sob a influência do córtex motor, ele está também sob a influência de estruturas que estão mostradas aqui como M3, M4 e A, que são estruturas do córtex cingulado e da amígdala, que são estruturas que estão associadas ao sistema límbico, associadas às nossas emoções, que isso eu vou falar também em aulas posteriores. Então, as nossas emoções, né, são processadas nessas estruturas que são chamadas do sistema límbico. E o córtex cingulado e a amígdala são estruturas importantíssimas do sistema límbico. Então, o que acontece? Quando uma face de emoção que é expressada, uma face de emoção, ela não vai ser somente expressa por atuação do córtex motor que está controlando os movimentos voluntários. Ela vai ser expressa também pela atuação, pela influência da amígdala e dessas estruturas do sistema límbico no núcleo motor do nervo facial. Isso vai fazer com que expressões diferentes daquelas que a gente faz quando a gente deseja fazer um movimento voluntário aconteçam. Por quê? Porque elas acontecem sob influência do sistema límbico, sob influência das emoções. Então, é um controle de expressão de face que acontece de uma forma involuntária. Essas estruturas do sistema límbico que estão expressando as nossas emoções, que estão, na verdade, processando as nossas emoções, elas vão atuar também no núcleo motor do nervo facial. E isso vai fazer com que qualquer emoção que a gente sinta vá ser expressa na face. Pela coordenação de movimentos de todos os músculos da face, vai ser expressa de uma forma característica e igual para todas as pessoas. Instintivo do comportamento humano. A expressão de emoções de uma forma característica pelos músculos faciais. Porque essa via límbica que está relacionada às emoções que está influenciando os neurônios motores do nervo facial. Até eu coloquei esse trabalho aqui, se alguém tiver interesse pode fazer o download desse trabalho e ler um pouco mais de detalhe e se informar um pouco mais sobre isso. Além do controle da pupila, movimentos oculares são controlados por núcleos motores presentes no tronco encefálico. Então, lá naquele slide que eu falei nos nervos cranianos, nós vimos que vários nervos cranianos são dedicados exclusivamente para o controle dos movimentos oculares. Outras funções importantes do tronco encefálico, componentes iniciais das vias gustatórias, auditivas e da manutenção do equilíbrio. Também tem aferência no tronco encefálico, ou seja, toda essa informação sensorial chega no tronco encefálico. Movimentos posturais de músculos axiais do corpo, ou seja, músculos próximos à região central do corpo, para a manutenção do equilíbrio, também são controlados de forma autônoma pelo tronco encefálico. Reflexo baroreceptor, ou seja, regulação da pressão, são controlados pelo tronco encefálico. Frequência cardíaca, controlado pelo tronco encefálico. Centro respiratório, regulação do ritmo respiratório, controlado pelo tronco encefálico. Esses reflexos, o baroreceptor, controle da frequência cardíaca e o centro respiratório, eu vou discutir com mais detalhe quando a gente estiver falando do sistema cardiovascular e sistema respiratório. Eu vou discutir com mais detalhe. Mas só por isso a gente vê que as funções do tronco encefálico são essenciais para a sobrevivência. A gente viu deglutição, frequência cardíaca e respiração. São três ações que são essenciais para a sobrevivência de qualquer ser humano. Além das outras funções que a gente não discutiu aqui, que estão listadas, que também são importantíssimas para a sobrevivência. Então, o tronco encefálico é essencial para a sobrevivência do ser humano. E a gente vai discutir ainda com um pouco mais de detalhe o tronco encefálico quando a gente estiver falando de sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai falar bastante sobre o tronco encefálico ainda.